Graça e paz, irmãos. Graça e paz, amado, querido. Como prometido, nós vamos continuar o estudo sobre o Espírito Santo. Pneumatologia. Hoje nós vamos para a aula 2. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu, pastora Gleice Cândida, estarei ministrando a você pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, eu coloco nas tuas mãos esta lição, este estudo, mais um pouco sobre a tua pessoa. Espírito Santo, o Senhor é o principal convidado para esse estudo, porque sem o Senhor eu não sei falar, sem o Senhor eu não sei ensinar, sem o Senhor eu não sei ministrar. Por isso, eu peço a Ti nesta hora, me usa poderosamente. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então nós vamos começar. Pegue aí a palavra do Senhor, se você pode, e abra no livro de João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 14, versículos 16 e 17. Se você pode, acompanhe comigo aí. Diz assim a palavra de Deus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Queridos, desses 2 versículos, nós já tiramos uma grande lição, um grande aprendizado. Por quê, pastora Gleice? Porque Jesus fala que vai rogar ao Pai, vai pedir ao Pai, e Ele dará outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque Ele haveria de voltar ao Pai. E Ele, neste momento, Ele roga ao Pai para que dê o Espírito Santo, o Espírito de verdade, né? Mais um nome aí do Espírito Santo, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Então, o que nós podemos aprender aqui? Jesus fala que Ele vai rogar ao Pai para que envie o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Por que, pastor, que o mundo não pode receber? Porque o mundo não está em Cristo. O mundo não confessa Jesus como o único e suficiente Salvador. O mundo, ele não quer Jesus como seu Senhor, não tem Jesus como seu Senhor. Então, por isso que ele fala que o mundo não pode receber. Então, quem pode receber, pastora? Quem pode receber é aquele que confessa Jesus como o único e suficiente Salvador, aquele que crê que Jesus voltará para buscar os seus, para buscar a sua igreja amada, para buscar aquele que confiou a sua vida a Ele, confiou o seu destino a Ele. Amém? E continua Jesus dizendo assim, porque não o vê nem o conhece. Tá vendo? Jesus dizendo que o mundo não o vê nem o conhece. Ou seja, nós que somos discípulos e filhos do Senhor, nós o vemos, nós o conhecemos. Amém? E o mundo não conhece, mas vós o conheceis, assim diz Jesus. Vós o conheceis. Vós quem? Jesus está falando para os discípulos dele. E os discípulos de Jesus
hoje somos nós que servimos, seguimos, obedecemos e cumprimos o propósito dele nesta terra. Amém? E continua dizendo, porque habita em vós e estará em vós. Amém? Então, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele habita em nós. Olha, gente, é um privilégio muito grande. Se a gente for parar para pensar, para analisar, para meditar nesses 2 versículos aqui, apenas nesses 2 versículos, já resume toda essa aula 2, mas nós vamos continuar nessa aula. Amém? Então, a pneumatologia, o termo empregado por Jesus Cristo, carrega a ideia de outro do mesmo tipo. Ele quer dizer que enviará uma pessoa da mesma essência, potência e missão, consolar a humanidade. Olha só. Então, Jesus ele está falando aqui que ele vai mandar outro do mesmo tipo. Que tipo? Do tipo de Jesus, que vai cumprir a missão de consolar a humanidade. Amém? Então Jesus, ele estava voltando de onde ele veio, mas ele ia deixar conosco, assim como deixou, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que nos consola, que nos orienta, é um Espírito da mesma essência de Jesus, da mesma potência e missão de Jesus. Amém? A palavra que designa o Consolador aqui é Paracletos, que significa aquele que consola ou conforta. Então, Consolador quer dizer Paracletos, que significa que consola, que conforta. Então, o Espírito Santo, ele nos consola, ele nos conforta. Você pode reparar uma coisa e entender que quando estamos angustiados, nós que somos servos, tementes ao Senhor, tementes a Deus, nós, em dado momento, nos sentimos tristes, nos sentimos abatidos, mas nesse mesmo momento, quando nós conversamos com o Espírito Santo, ele nos reanima, amém? Ele nos renova, ele nos enche da tua força, do teu poder, amém? Ele reanima o nosso ser, a nossa vida, ele conforta o nosso ser, a nossa alma, ele encoraja, amém? Às vezes nós estamos desencorajados, cansados, tristes, aí vem o Espírito Santo com a mesma essência de Jesus, com a mesma potência de Jesus, com a mesma missão de Jesus, consolar a humanidade. Então, o Espírito Santo é aquele que revive em nós, é aquele que intercede em nosso favor, como um defensor numa corte. Amém? Então, entenda uma coisa, que nós temos o Espírito, nós temos um privilégio, queridos. Nós somos privilegiados de ter um defensor tão potente, tão vivo, tão eficaz. Eu entendo assim que nós somos privilegiados, amém? De termos um defensor, de termos alguém que nos defende, que intercede por nós. Porque, queridos, na verdade, nós não sabemos nem como orar, nós não sabemos nem como pedir. Tão grande é a realeza de Deus, tão grande é a presença de Deus, tão grande é a glória de Deus. Nós não sabemos, mas quem faz isso por nós? O Espírito Santo. Ele intercede por nós, ele intercede a nosso favor. Então, nós temos que ter mais comunhão,
com o Espírito Santo. Nós temos que ter mais diálogo com o Espírito Santo. Nós temos que ter mais vida com o Espírito Santo. Amém? E a pneumatologia é, portanto, a ciência que estuda o Espírito Santo. Então, a pneumatologia, ela é a ciência que estuda o Espírito Santo. Então, através da pneumatologia, nós sabemos coisas sobre o Espírito Santo, nós descobrimos mais sobre o Espírito Santo. Essa doutrina não é apenas um estudo do Novo Testamento, amém, queridos? Não é só no Novo Testamento, mas também se debruça sobre temas apresentados no Antigo Testamento. Então, o Espírito Santo é desde o princípio, desde quando Deus criou os céus, a terra, o mar, desde o princípio, desde o início, ele lá já estava. Amém? A Bíblia é o livro do Espírito Santo de Deus, de Jesus e também de seu povo. Amém? O Espírito Santo está presente em toda a narrativa da Bíblia, querido. Em toda a narrativa bíblica. Ele tem a sua primeira menção em Gênesis 1, 2. Quer ver uma coisa? Abre a sua Bíblia aí. Gênesis 1, versículos 1 e 2. Então, ele já aparece de forma implícita em Gênesis 1, no primeiro versículo da Bíblia, que diz assim, abriu aí a sua Bíblia, queridos? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, bem facinho de achar, Gênesis 1, versículos 1 e 2. Diz assim, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então você pode entender nesse versículo que o Espírito Santo, ele está em toda a narrativa bíblica, no começo, no meio e no fim. Amém? E olha só, em Apocalipse, semelhantemente, né, da mesma forma que ele aparece, né, na narrativa da Bíblia em Gênesis, ele aparece em Apocalipse também. Então, você entende aqui, você pode entender e perceber aqui que o Espírito Santo está em toda a narrativa da Bíblia. O livro do Apocalipse também apresenta uma menção do Espírito Santo em seu último capítulo. Olha que interessante. No seu último capítulo. Abre aí a sua Bíblia em Apocalipse. Pega aí. No último livro, no versículo 22, capítulo 17. Vamos ler? Diz assim, ó. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? Olha só, em Apocalipse 22, 17. Então você percebeu aí que o Espírito Santo, ele está, amém? Desde o princípio da Bíblia. Está em toda a narrativa bíblica. Amém? Em muitas ocasiões, a Bíblia se refere ao Espírito Santo utilizando-se apenas da palavra Espírito. No Antigo Testamento, a língua hebraica traduz esse termo como ruá, expressão que está ligada a Espírito e que significa essencialmente respiração, ar, força, vento, espírito, ânimo, humor, hálito ou espírito. Amém? Olha só, vários
denominativos, né? Várias descrições do nosso amado Espírito Santo, vários significativos do nosso amado, querido Espírito Santo. No Novo Testamento, escrito em grego, a palavra Espírito é pneuma, que possui o mesmo significado. Então, no Antigo Testamento, né, é ruá no hebraico, ruá, que significa tudo isso que eu falei para você: respiração, ar, força, vento, espírito, ânimo, humor, hálito ou espírito. E no Novo Testamento, em grego, significa pneuma. Então, significa a mesma coisa: respiração, ar, força, vento, espírito, ânimo, humor, hálito ou espírito. Amém? Agora vamos saber um pouquinho mais sobre o conceito de Espírito Santo na Bíblia. Olha só, o texto sagrado apresenta o Espírito Santo como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Amém? Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele aparece nas Escrituras pela primeira vez em Gênesis. Amém? Quando nós lemos lá, né? No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Então, ele aparece pela primeira vez em Gênesis. O artigo que antecede o termo Espírito Santo o define e distingue dos demais espíritos. O artigo também se refere à natureza dessa pessoa. Ele é espírito. O texto apresenta sua essência, caráter, potencialidade, eternidade e existência em sua conexão com a divindade. Olha que maravilha! Ele é o Espírito de Deus, isto é, apresenta sua missão de operacionalidade submissa à divindade. Então, o Espírito Santo, ele opera aqui, né, submisso à divindade, submisso a Deus. O Espírito não vive na inércia. Amém, queridos? O Espírito, ele não vive na inércia, ele não vive parado, pois se movia sobre a face das águas. Amém? Então, o Espírito Santo, ele não é uma estátua. Desde a primeira apresentação dele, né, na palavra de Deus já fala: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, mostra aqui ele se movendo. Mostra aqui que ele aparece se movendo sobre a face das águas. Olha que maravilha! Então, ele não é uma estátua. Ele não vive na inércia. Ele não vive parado. Amém? Que maravilha, né? A pessoa do Espírito Santo é proeminente em ambos os testamentos. Então, a pessoa do Espírito Santo, ela aparece tanto no primeiro, né, no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Amém? O Espírito Santo é Deus e possui nele mesmo todos os atributos divinos. Então, o Espírito Santo também é Deus. Amém? Ele em Deus e Jesus são um só. Então, logo podemos entender que o Espírito Santo também é Deus. Dessa forma, as pessoas da Trindade diferem apenas na operacionalidade de seus ministérios.
Amém? Então, a única diferença entre Deus, Jesus e o Espírito Santo são as formas de operar. Amém? Deus opera de uma forma, Jesus de outra forma e o Espírito Santo de outra forma. Essa é a única diferença entre eles. Amém? O Espírito Santo é o substituto legal de Jesus na terra. Olha que interessante, né? O Espírito Santo, ele é o substituto legal, porque quando Jesus ia voltar aos céus, ele clamou a Deus, rogou ao Pai que enviasse o Espírito Santo para que pudesse substituí-lo na terra e ficar conosco na terra. Amém? Desde o Pentecostes até o arrebatamento da igreja. Então, o Espírito Santo, desde o Pentecostes, né, que foi ali aquele manifestar do Espírito Santo, desde aquele momento, e ele ficará até o arrebatamento da igreja. Gente, que privilégio. Irmãos, que privilégio. Amém? Nós temos que entender, aprender, compreender que é um privilégio para nós termos o Espírito Santo conosco e darmos valor a essa pessoa. Amém? Darmos intimidade a essa pessoa, porque Ele estará conosco até o arrebatamento da igreja. Olha aí em João 16:7. Abra sua Bíblia aí. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 7. Diz assim, ó: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Olha que maravilha. Então Jesus falando, né, que convém que ele voltasse, né, de onde ele veio, que é dos céus, e ele voltaria e deixaria conosco o Espírito Santo. Amém? Então, tá bem claro aqui, né, em João 16, versículo 7, que Jesus foi e deixou o Espírito Santo como substituto legal e único dele na face da terra. Amém? Então, vamos ver agora o que não é o Espírito Santo. Amém? Vamos ver o que não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo, ele não é uma chama de fogo. O Espírito Santo, ele não é uma chuva. Ele não é um nevoeiro. Ele não é uma pomba branca voando durante o culto. O Espírito Santo simplesmente utiliza-se de várias imagens para revelar suas obras, sua natureza e suas muitas qualidades. Então, nós temos que entender e aprender que o Espírito Santo, ele não é um vento, ele é como um vento, é muito diferente. Amém? Ele não é um vento, ele é uma pessoa. Mas como ele vai se manifestar para que nós entendamos que ele está no nosso meio? Através de um vento, através de uma chama de fogo, através de uma chuva, através de um nevoeiro, através de uma pomba branca, quando a vimos, né, na hora que estamos orando ou buscando a direção de algo para a nossa vida nessa terra. Então, o Espírito Santo é como um desses sinais. Ele não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Ele utiliza-se dessas várias imagens para se revelar a nós, para que nós entendamos que ele está ali.
O Espírito Santo não é uma coisa, não é uma atitude. O Espírito Santo ele não é uma atmosfera, ele não é um ambiente, ele não é uma mera presença. Ele é Deus. Então, queridos, o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é uma pessoa gloriosa. Ele é transcendental. Ele é uma pessoa infinita e potente. Ele é uma pessoa que pensa, que planeja e que fala conosco. Amém? Então, que nós possamos entender e compreender que o Espírito Santo de Deus ensine você neste momento, através deste simples curso, dessa simples ministração, dessa simples aula, que o Espírito Santo revele-se a você que Ele é uma pessoa gloriosa, que Ele é Deus, que Ele é uma pessoa infinita, potente, que Ele é uma pessoa que planeja, que fala conosco, querido, querida, o Espírito Santo, Ele fala conosco. Medite mais na palavra de Deus. Ore, tenha mais um tempinho reservado com o Senhor, em busca do Espírito Santo. Você vai ver a diferença que vai ser na sua vida espiritual. Amém? Olha só o que diz em João 14, 26. Abre aí sua Bíblia. João 14, 26. Amém? Abriu aí? Diz assim, ó. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que maravilha. Então o Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos faz lembrar, ele nos revela através da palavra, ele se revela, né, a nós através da palavra. Amém? Então, nesse estudo de hoje, então, amados, que você possa entender nesta tarde, através dessa pequena ministração, desse curto estudo, dessa curta aula, que você possa entender que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele planeja, que ele pensa e que ele fale conosco. Amém? Então, tome posse dessa palavra, tome posse desse aprendizado neste momento e tenha o seu momento a sós com Deus. Amém? Tenha o seu momento a sós com o Espírito Santo. Fale com Ele, converse com Ele, escute Ele. Amém? Ele vai te direcionar, Ele vai te guiar, Ele vai te dar respostas, Ele vai dizer por onde você deve passar. Amém? São coisas que do dia a dia da gente, se você está com alguma dúvida, com alguma dificuldade, com a situação problemática, converse com Ele, peça a Ele direção, você vai ver que Ele conversa, que Ele fala, que Ele age, que Ele pensa e que nós somos mais que privilegiados de termos Ele como nosso diretor, nossa luz, nosso guia. A verdade que liberta está em nós. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu sou a pastora Gleice Cândida e se você foi abençoado com esse estudo, com esta palavra, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal de oração, se inscreva, clique aí no sininho, em todas, que toda vez que tiver um estudo, você vai ficar sabendo. Toda vez que eu publicar algo no nosso canal, você vai ser notificado. Amém? Então, compartilhe com seus amigos, vizinhos, colegas, pessoas que gostam de aprender. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.
Amém e graças a Deus.